Uma receita para viver muito e viver bem. Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica, aquilo que nos conforte, aquilo que nos corrija, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Provérbios, como eu disse, ele faz uma promessa muito simples, que é uma receita, eu digo, é uma receita de como viver muito e viver bem. E a promessa, conforme o texto nos aponta, é de que nós teremos os nossos dias aumentados. Mas antes de pensar em como viver muito e viver bem, é importante nós entendermos o que é muito. O que é muito? Porque a ideia de muito pode variar bastante de pessoa para pessoa, de idade que uma pessoa tem. Eu lembro de um garoto, numa igreja onde eu pastoreei, havia uma senhora que ela era idosa, ela já devia ter os seus 87, quase 90 anos. Só que ela era da altura de uma criança de 7 anos. E para a criança, a altura é tudo, não é mesmo? É coisa importante. Quando uma criança tem que tomar decisões importantes na vida, como brincar no playground do McDonald's, o que vale é a altura, porque tem um bichinho lá com a mão assim, e dependendo da altura, você pode ou não brincar naquele brinquedo. Não importa quantos anos você tem, é aquela altura. Então, a altura é fundamental para uma criança de 7 anos. E essa criança, ela ficava impressionada com essa senhora. Ela tinha os seus 87 anos, mas ela é da altura de uma criança. E um dia essa criança chegou para a senhora e fez a pergunta que só uma criança faz, né? Nossa, quantos anos a senhora tem? E a senhora idosa, sábia, olhou para o menino, para a criança: Ô, meu filho, quantos anos você acha que eu tenho? É outra pergunta que não deve ser feita para uma criança, né? Quantos anos você acha que eu tenho, meu filho? O menino olhou para aquela senhora: Nossa, eu acho que a senhora tem uns 40. E a senhora: Ô, meu filho, obrigado pelo elogio. Na verdade, eu tenho o dobro de 40. Tenho o dobro, eu tenho 87. Mas para a criança, 40 já era quase o final da vida. E a resposta da criança, depois de ela ter ouvido 87, ela olhou para aquela senhora e disse: Nossa, eu nunca vi uma criança tão velha. Porque para a criança a idade é o que conta. E uma criança com 87 anos, ela deve ter ficado pensando: o que essa senhora vai ser quando ela crescer, né? Irmãos, a surpresa desta criança se aplica a qualquer um de nós hoje aqui. Porque muitos de nós temos parâmetros diferentes para pensar no que é muito, o que é pouco. Tem pessoas que acham que vão viver ainda muito tempo e elas agem como se fossem viver mais 100 anos. Mas se esquecem que o modo e o estilo de vida que ela tem, com certeza não vai aguentar nem mais 10 anos. Então, a ideia de o que é muito, vai depender bastante do que é que você pensa sobre isso. Eu estava procurando na internet alguns conselhos, só mesmo por curiosidade,
como você pode viver muito e bem? Eu digitei essa pergunta. E eu achei interessante que um item apareceu em várias entrevistas que eu não achava que tinha nada a ver, é usar fio dental. Eu pensei, o que usar fio dental tem a ver com viver muito? Bom, segundo a explicação, a revista diz que se você não passar o fio dental, vai acumular placa bacteriana, que vai causar gengivite, e que vai provocar a liberação de substâncias conhecidas como químicos da inflamação e que são os vilões por detrás de várias doenças cardíacas. Bom, essa é a explicação. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala de viver muito, ela fala de uma perspectiva bem diferente. Em termos gerais, quando a Bíblia fala de viver muito, ela fala de viver para sempre. De viver eternamente, sem nunca precisar e sem nunca passar pela morte. Foi assim que nós fomos criados originalmente, não foi? Nós somos criados não para passar um final de semana com Deus, mas nós somos criados para viver para sempre. E não apenas 80 anos ou 87. De igual modo, quando a Bíblia fala de viver bem, ela fala em termos de ter comunhão com Deus, com aquele que nos criou. É isso que significa, em poucas palavras, viver bem. Mas quais são então os conselhos que esse provérbio dá? Queria que você prestasse atenção. São 2 conselhos rápidos. Capítulo 3, versículos 1 e 2, os primeiros 2 versículos, nos diz o seguinte: filho meu, não te esqueças. Olha essa palavrinha, você não pode esquecer essa palavra, esqueças. Se você tiver com a Bíblia, e se for sua, sublinhe essa palavra, esqueça. Você não pode se esquecer dos meus ensinos, diz o Senhor. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Eis aí o primeiro conselho. Guarde no lugar certo para não se esquecer do que você guardou. Ai, pastor, isso parece até conselho de mãe, né? Guarda isso no lugar certo, senão você não vai lembrar de onde você guardou. Mas não é conselho de mãe, não, é conselho da Bíblia. Se sua mãe fala isso, ela está certa, porque é a Bíblia quem manda você guardar no lugar certo aquilo que você precisará lembrar. E a proposta de Provérbios é mais séria do que simplesmente se lembrar do local onde algo foi guardado. Mas você precisa saber por que você guardou aquilo naquele local. Você que às vezes, não os mais jovens, mas os mais velhos, né? Já tem uns 40 anos, né? Você já passou pela experiência de estar arrumando a casa e você acha alguma coisa na gaveta, você fala, nossa, por que eu guardei isso aqui mesmo? Isso aqui está aqui já faz... Eu não lembro. Quando eu guardei, eu achei que eu precisaria, mas de repente precisa vir alguém pegar aquilo e jogar tudo fora, né? Porque às vezes a gente guarda coisa que não precisa. Guarda tanta tranqueira e aquilo nunca vai ser usado para nada. A Bíblia quer que nós guardemos as mensagens e a vontade de Deus sabendo para que nós estamos guardando aquilo. E para não falar somente, às vezes, de criança, nós adultos também precisamos despertar para isso, irmãos, aprender a lembrar das coisas. Pastor, mas eu já estou já tenho uns 40 anos, eu não consigo lembrar mais de tanta coisa como quando nós somos jovens. Irmãos, tem pessoas, tem adultos, vamos agora criticar os adultos, né? Não as crianças. Mas tem adultos que não conseguem lembrar os 10 mandamentos de cor, mas conseguem lembrar as 10 escalações de um time que jogou num campeonato há 20 anos atrás. Nome de cada jogador e de cada posição. Mas os 10 mandamentos não consegue. Então, é uma questão de aonde você guardou aquela informação. Dependendo de onde você guardou, realmente você não vai lembrar daquilo. Você já passou pela experiência de anotar um telefone de alguém quando você precisa, cadê?
A minha mãe não coopera. Ela lavou minha roupa com o papelzinho que estava no meu bolso. A mesada que eu ganhei ficou no bolso e a minha mãe lavou a roupa junto com o dinheiro. Olha só. Você não era o lugar de guardar o dinheiro dentro do bolso e deixar na roupa suja para depois ir para a máquina. Guarde, diz a palavra de Deus, no coração, para que você se lembre daquilo e para que você coloque na prática aquilo que Deus requer de nós. Diz o versículo 1, guarde, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É aí que nós precisamos guardar e colocar. Onde é que você guarda as coisas que são faladas aqui? No púlpito da igreja, ou nas aulas, na escola dominical. Onde é que você guarda isso? Pastor, não precisa guardar. O Felipe grava tudo e põe na internet. Mas e a hora que você precisar disso, será que vai ter internet? Será que você vai ter que ouvir o sermão inteirinho? São 40 minutos, até você achar aquela parte onde o pastor disse, aquela coisa que vai ser a resposta para aquilo que você vai precisar naquele momento? Não vai dar tempo, irmãos. É melhor você guardar aqui no seu coração. É aí que acontecem as coisas que realmente vão definir a sua vida. Eu assisti um filme agora na viagem de volta. Eu não sei se você já tem em português esse filme, mas chama The Call. É um filme que uma pessoa liga para a emergência 911 e aí a pessoa vai acompanhando. É uma menina que está sendo sequestrada. E a pessoa que atende o telefone, depois a pessoa morre, né? O sequestrador mata a pessoa. E ela ouve aquilo várias vezes tentando tirar alguma dúvida. Não tem nada assim muito claro na ligação, mas ela ouve um barulho que parece sim um cadeado batendo num cano. Um barulho assim, de algum metal batendo em outro metal. Mas aquilo não tem significado nenhum fora do contexto. E ela ouve aquilo dezenas de vezes, aquela mensagem tentando descobrir nada. Não tem nenhuma pista. E depois, posteriormente, no filme, ela vai procurar em um local que ela acha que poderia ter sido o crime, e ela ouve o mesmo barulho. E ela fica atinada, e ela vai atrás do barulho, e ela vê que era um mastro com uma bandeira, e o fio, por causa do vento, ficava batendo no mastro, o mastro era de cano, e fazia aquele mesmo barulho, e ela percebeu que a hora que o criminoso falou que estava matando a pessoa, ela ouviu aquele barulho. E ela então começou a procurar no chão as coisas e achou uma porta que dava acesso para um abrigo subterrâneo, e aí ela encontra as coisas. Mas veja, depende de onde você guarda uma informação, no momento certo, você vai precisar daquilo. E naquela hora, às vezes não vai ter internet, não vai dar tempo de você passar todo o sermão para achar a resposta. Naquela hora não vai ter tempo de você ligar para o seu pai ou para sua mãe. Vai ser você somente. E é nesse momento que a Bíblia diz, você deve guardar as coisas no lugar onde você pode achar. Guarde no coração. Isso vai aumentar os seus dias de vida. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, veja aí, versículos 3 e 4. Fala, não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E então você achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A dica aqui é o seguinte, anote o que é que foi guardado. E escreva. Aí isso sim parece conselho de pai e mãe, né? E escreva, você não vai se lembrar disso. E a Bíblia diz que se você tem dificuldade de escrever, amarre no pescoço, se for possível. A sua mãe ou seu pai já te disse isso alguma vez? Meu filho, eu vou ter que amarrar isso no seu pescoço, para você não lembrar, não esquecer disso. Porque você vai para um acampamento e volta
só com um pé de meia e ficou para trás o casaco e às vezes os nossos pais falam, a cabeça só não ficou porque está enfiada junto, mas senão esquecia a cabeça. Mas adulto também esquece, viu, crianças? Adulto também esquece das coisas, não são só as crianças, não. E quando o adulto esquece é pior, porque às vezes a responsabilidade é maior. E o famoso dilema de anotar informações importantes é algo que precisamos criar uma tradição no nosso meio. Por exemplo, e aqui não vai nenhuma crítica, é só um lembrete. Quantos de vocês hoje, agora, que estão anotando o que eu estou falando? 1, 2, 3, 4, 5, agora está bastante, né? É importante, irmãos, não é qualquer pastor que fale, você tem que anotar. Se ele estiver falando certo ou errado, tem que anotar, porque depois você vai perguntar para ele, pastor, isso aqui, ó, o senhor falou essa frase aqui, o que quer dizer isso? Temos que anotar, temos que anotar. Se você não tem uma boa memória, ou pelo menos para as coisas que você gostaria de ter e não tem, anote, diz o texto, escreva na tábua do seu coração. Você sabia disso? Que o seu coração tem um tablet? Você pode escrever coisa lá e você vai lembrar. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Se você fizer isso, se você escrever no tablet do seu coração, duas coisas vão acontecer. Primeiro, diz o versículo 3 que a benignidade e a fidelidade de Deus vão andar sempre atrás de você. Benignidade é uma palavra aqui na Bíblia traduzida também como misericórdia. E misericórdia é uma coisa importante, você vai precisar disso mais cedo ou mais tarde. Misericórdia significa você não receber algo que você merecia receber de Deus. Misericórdia é você não receber de Deus aquilo que você merecia receber. E às vezes, para a gente viver bem com Deus e com os homens, você precisa disso, de ter os momentos de Deus ter misericórdia de você. Isso vai acontecer quando você aprender a guardar, a anotar no seu coração a vontade de Deus. E também o texto diz que quando você faz isso, você acha compreensão, acha graça e boa compreensão diante dos homens e de Deus. É importante nós vivermos bem, sabendo que nós estamos vivendo junto com outras pessoas. Sabe por que você veio na igreja hoje de manhã? Ah, pastor, eu vim porque o meu pai e minha mãe me obrigaram, senão eu tinha que ficar deitado em casa. Não, não é por isso. Você veio porque você está praticando a eternidade, a viver para sempre com Deus. Ah, mas viver para sempre com Deus até que é bom, pastor, mas praticar, viver com os irmãos, isso é que é difícil. Não, mas aí você está pensando só em você. Você já pensou que Deus também é difícil para Deus aprender a viver com você? Você acha que é fácil viver com você? Então, esse texto diz que quando você guarda no coração as palavras de Deus, você terá condições de viver bem diante de Deus e diante dos homens. E isso é uma coisa importante, é uma coisa séria, e que você deve pensar nisso. Enfim, o que você tem feito para viver muito e viver bem? Jesus, uma vez, quando orava a famosa oração sacerdotal, ele disse que a vida eterna, capítulo 17, versículo 3 de João, diz que a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Isso a gente precisa lembrar, é algo que nós não podemos nos esquecer. Outra ocasião, Jesus conversava com um jovem que conseguia se lembrar dos mandamentos todos. Só que ele não sabia para que servia. Quando perguntado o que precisava para herdar a vida eterna,
Jesus teve que contar uma parábola toda. Ele não sabia para que servia aquilo. Irmãos, nós somos privilegiados de poder participar na igreja todos os domingos. Eu desafio você a pensar mais sério sobre isso. Por que é que você vem aqui? Você consegue se lembrar das coisas que acontecem aqui, ou das coisas que são faladas aqui? Se você não se lembra disso, se você não se interessa em lembrar disso, você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Porque a prática da vida cristã requer de nós essas, dentre tantas outras coisas, essas duas coisas que esse provérbio nos lembra, que são guardar no coração aquilo que é importante, e segundo, de você anotar a importância e a relevância daquilo que foi guardado. Do contrário, a nossa cabeça é cheia de tantas coisas e muito antes do que você imagina, você já não vai se lembrar mais daquilo que foi guardado. Que Deus possa nos abençoar e nos dar condições de vivermos muito e vivermos bem para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso e que quer o nosso bem. Ajuda-nos, todavia, a sermos pessoas que se lembrem daquilo que o Senhor requer de nós e que isso possa, ó Deus, ser o início de uma grande jornada ao teu lado, na tua companhia. Nós oramos isso, pedimos isso em favor de cada pessoa que está aqui hoje. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.